Então, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado e as consequências que o pecado trazem sobre nós. Só que demos uma pausa para estudarmos também sobre o que são os galardões. O que é o galardão? Que o Senhor fala na Bíblia. E nós já vimos, não é? Algumas coisas a respeito do que são os galardões. Uma delas foi que o que nós vimos é que só existe uma forma de obtermos galardões no Senhor. Não existe outra maneira, apenas essa. O apóstolo Paulo mostra na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 10, quando ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, só existe possibilidade de você obter sucesso em Cristo se o que você faz está sendo lançado sobre ele, sobre esse fundamento. Aqui não está dizendo que você, se não pregar Cristo, você não vai ter galardão. Se você pregar um outro Cristo, você não vai ter galardão. Não, na verdade, não existe nem fé fora de Cristo. O que Paulo está dizendo é, olhe, tudo que você fizer vai ter que ser feito sobre o fundamento. E o que é o fundamento? É Jesus Cristo. Depois, nós vimos que não é apenas o que você faz, mas por qual motivo você faz. Por que é que você vem fazendo o que faz? O que é que te faz ser herdeiro dos tesouros celestiais, dos galardões de Cristo? É o que você faz com a intenção de glorificar o nome dele, de servir a ele, de honrar a ele. Aos Colossenses, Paulo diz na sua epístola, capítulo 3, do 23 por diante: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, se você faz alguma coisa que não é como para o Senhor, não haverá galardão. Por mais bonito que seja, por melhor que seja a sua intenção, não haverá galardão, porque é preciso se fazer como que para o Senhor e não para homens. Nem para homens, nem para o homem, nem para os outros, nem para você. Não é com a intenção de se dar bem que você faz. Você faz com a intenção de Cristo ser glorificado. E é tanto isso que, se o que você vai fazer traz prejuízo para você, se o que você vai fazer não te faz ficar bem, você mesmo assim faz, porque honra a Cristo. Então não é para homens, mas é para Deus, para Cristo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Percebem? Então você vai receber a recompensa. Assim ele determinou. Nem precisava ele fazer isso, porque nós deveríamos ser gratos e por gratidão da nossa vida e fazer o que fosse preciso. Mas ele agradou em nos dar recompensas, galardões, além da salvação que de graça ele já nos concedeu. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Vimos muito sobre isso, sobre a providência retributiva de Deus em punir o pecador. E nisto não há acepção de pessoas. Então, eu sou crente, Deus não vai me castigar porque eu pequei. Não, ele não faz acepção de pessoas. Pecou, vai ser castigado sim. Você vai receber a recompensa do mal que praticou, da injustiça que fez. Consequentemente também, quando você serve a Cristo,
por amor a Cristo, para honrar o nome dele, não ficará sem os tesouros do céu. As obras passarão por uma prova de qualidade. É isso que nós vimos. 1 Coríntios ainda, a continuação, capítulo 3, do versículo 12, diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ou seja, sobre Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, isso daqui não é literal. É dizendo que se o que você edifica sobre Cristo são coisas de valor, então você vai receber galardão. Mas o que você edifica sobre Cristo é madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então, veja só, as obras de cada um de nós vai sendo edificada sobre Cristo. Afinal de contas, nós carregamos o nome de Cristo. Tudo que fazemos, o povo olha e aplica ao crente. Olha como os crentes vivem. Olha o que os crentes fazem. Nossa, eu não sabia que crente podia fazer isso. Então, observe que você carrega o nome de Cristo. Então, você, tudo que faz, está lançando sobre Cristo. Afinal de contas, você nem vive mais. É Cristo que vive em você. E isso significa que você está lançando sobre Ele tudo o que você faz. E, no dia do juízo, suas obras, tudo que você fez, vai ser provada pelo fogo. Se forem coisas de valor, vão ser depuradas. Se forem coisas fúteis, vão ser queimadas. E aí, vimos também que o galardão só existirá caso a obra permaneça. Observe, do versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Coisa linda, não é? Se a sua obra passou pelo fogo e do outro lado saiu depurada, você receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então não é só tanto a obra, mas é o próprio crente que sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Afinal de contas, sua salvação não é pelas obras que você vem praticando, é pela graça. Cristo já te salvou. O que você está fazendo daqui para frente, ou trará duras consequências, ou preciosas recompensas. Mas você pertence a Ele, e Ele vai lhe corrigir, para que você ande no prumo certo. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Então, continuemos. O galardão trata das benfeitorias pelo corpo, pelo seu serviço. Observe o que diz do 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, esse santuário, esse corpo, que cada um dos irmãos recebeu de Deus, é um santuário a serviço e glória de Deus. Dependendo do que você faz com esse santuário, você sofrerá duras penas. Ou qualquer um que mexa com você, que corrompa você, que prejudique você, sofrerá duras consequências. Mas nós, muitas vezes, somos esse que destrói o próprio santuário de Deus. Tanto tratando os irmãos de uma forma indevida, ou ignorando aquilo que nós poderíamos fazer para socorrer ou ajudar esses irmãos, como também tratando com negligência o nosso serviço a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus vai fazer o quê com quem destrói o santuário dele? Destruir. E aí você lembra
Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, Coríntios, vocês estão sendo negligentes na ceia do Senhor. Estão fazendo da ceia do Senhor uma baderna. Por isso que tem muitos de vocês doentes, e muitos até que já morreram. Observe, estão destruindo o santuário, fazendo como querem com a casa de Deus, com o templo, que somos nós. Está à toa. Então pronto, Deus se levanta e pune, até vocês corrigirem. Se não os corrigem, ele tira, como estava fazendo na igreja de Corinto. A filosofia mundana tende a desviar esse sentido. Por isso que o apóstolo Paulo continua e diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Quer ser sábio nesse século? Torne-se louco. Faça com que o mundo olhe para você e não entenda nada. Faça com que o mundo olhe para você e perceba que você está indo na contramão do mundo. Que você seja tido por louco diante dos homens. Aí sim, você será sábio diante de Deus. Nada é senhor do crente. Tudo pertence ao crente. E aqui é interessante isso. Porque, olha só o que Paulo diz na continuação, versículo 21, a parte A. Portanto, ninguém se glorie nos homens. O que é que você sabe? O que é que você aprendeu? O que é que você construiu? Quem é que você admira neste mundo? Não se glorie em homens. Sabe por que não devemos nos gloriar em homens? Ele continua e diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Pense em alguma coisa que existe. Pensou, é seu, te pertence. Tudo que você imaginar nesta vida, que veio à existência, te pertence. Então, por que eu vou me gloriar em homens, em coisas, se tudo isso me pertence, pertence a você? Veja só se não é. O apóstolo Paulo continua e diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, o apóstolo Paulo pertence a vocês. Seja Apolo, seja Cefas, Pedro. Seja o mundo é de vocês. Seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então você percebe, Cristo, quando diz que você receberá galardão pelo bem que você faz através do corpo, ele não está se referindo a coisas terrenas, recompensas terrenas. Ele está falando em recompensas eternas, espirituais, no céu. É disso que se trata os galardões. Ah, não, então a gente não recebe o bem aqui, quando faz o bem aqui, recebe, mas isso não é o galardão. Isso é a consequência natural que Deus estabeleceu. Se você é uma pessoa bondosa, há uma probabilidade muito grande de muitas pessoas quererem te ajudar, se simpatizarem com você, estarem dispostas a te socorrer quando você estiver em apuros. Naturalmente, pode ser que não, mas é
mais provável que sim. Se você é uma pessoa amarga, chata, impaciente, que não perdoa ninguém, tudo, naturalmente o povo se afasta de você. Então, existem recompensas terrenas para quem faz o bem na terra, existem, mas não é só para o crente, o ateu, o satanista, seja lá quem for. Se for uma boa pessoa para este mundo, ele vai ter recompensas por isso aqui na terra. Mas no céu, os galardões, só um receberá. É aquele que faz por amor a Cristo. E não porque quer aparecer, e não porque o bichinho está precisando, eu vou fazer, e não porque, não, eu quero ter uma vida boa na terra, então por isso eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque eu sou um pecador e preciso pagar os meus pecados aqui na terra. Seja lá o que o povo invente para fazer o bem, só resultará em bem aqui na terra. Mas para os galardões nos céus, é só o que faz por amor a Cristo. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Aí vai ter que pegar o... Vou fazer uma pergunta aqui referente ao versículo de João. Deixa eu ver aqui, João. Acho que é João 4. João 3, 27. 3, 27. Não, não é João 3, 27, não. Deixa eu ver. Eu perdi agora. Onde... É que fala sobre o quê, Carlos? Deixa eu ver. Eu estava vendo agora mesmo aqui, já sumiu aqui, e eu esqueci o... Eu acho que foi o vento que tirou do lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Achei. É 3,27 mesmo. Que fala assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Né? Queria saber se tem a ver com o contexto que você falou do... Tudo é do crente, tudo... Né? Aí você estava falando o que aí, nessa questão material aí? Sim. Né? É porque, assim... pelo meu entendimento, tudo que há aqui na terra tudo vem do céu. Nada pode ter, nada que tem aqui que a gente usufrui não veio do céu. Né? Eu quero saber se tem alguma coisa a ver esse contexto com isso aí. Tem sim, tem a ver, e é justamente isso que o Senhor está dizendo, que olha, o mundo é vosso, a vida é vossa, a morte é vossa, tudo contribui para o seu bem, tudo que existe contribui para o seu bem. É um meio de Deus fazer você crescer em graça, em conhecimento, diante dele. Então, tudo pertence ao crente. Lembra o que aconteceu quando Jesus Cristo foi pagar o imposto? Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, quem devem pagar o imposto? Os filhos do reino ou os súditos? Aí Pedro disse: os súditos, Senhor. Aí Jesus Cristo disse: é verdade, mas vai, pesca um peixe e tu vai encontrar uma moeda lá. Com essa moeda você pague o meu imposto e o teu imposto, para que eles não se escandalizem. O dono da terra é os crentes. A terra só existe por causa dos crentes. Se Deus tira o último eleito daqui, sabe o que o Pai vai fazer com a terra? Destruí-la. Pode pegar ali, o está do teu lado aí. Ou seja, por ladrão e corrupto que seja o governo estadual, federal, você tem que pagar o imposto a ele. Por conta de honrar a Deus. Você paga os seus tributos para honrar a Deus, porque Deus quer que você seja um exemplo aqui, e não um escândalo na terra. Mas é importante que a gente entenda isso, que tudo pertence
aos crentes. Mesmo quando a gente não concorda, né? Que tem alguns impostos que a gente acha injusto. Tipo o imposto que a gente que mais ou menos assim é considerado como se fosse um imposto socialista mesmo. Que é tipo IPTU, IPVA. Porque você que comprou o seu bem, você com o suor do seu trabalho, do seu rosto, você foi lá e comprou, mas na verdade não é seu. Se você não pagar aquele imposto, o governo vai lá, se você atrasar muito tempo, vai lá e toma de você. Quer dizer, isso aí é um imposto socialista, mas mesmo você não concordando, tem que pagar. Tem que pagar. Porque é aquela coisa, não é? Dai a César o que é de César. Ah, mas então quer dizer que o mundo é de César? Não, é de Deus. A terra pertence ao Senhor. Só que ele levantou e ungiu pessoas, autoridades a quem ele mesmo constituiu, para governar a terra e para testar também a nossa sujeição. Quando nós nos sujeitamos às autoridades constituídas, nós o fazemos em honra a Deus. Quando você não se sujeita a uma autoridade constituída por Deus, é contra Deus que você está se rebelando. Então nós precisamos ter essa consciência. Porém, meus irmãos, tudo nesta vida está trabalhando para vocês. Tudo está contribuindo para o bem do crente. Ah, não, que depois as coisas começaram a piorar e eu estou passando necessidade. É para o seu bem. Ah, eu adoeci porque disse daquilo, é para o seu bem. Tudo, seja vida, seja morte, é para o seu bem. Foi criado para você, pertence a você, Deus doou a você. Então, as recompensas que temos aqui na terra são recompensas naturais. Mas não é dessa que Cristo está falando quando diz, juntem tesouro nos céus, quando diz que você vai receber galardões pelos as bondades que você fez com o corpo, para a glória dele aqui. Quando ele diz isso, não se trata do que você vai receber aqui, mas do que você está juntando lá. Alguma dúvida? Então veja só, se tudo é teu, então leve a si mesmo e a quem teu dono é. Leve o que você é, o que você tem ao teu dono. É isso que precisamos fazer, que aí volta para o início, lançando sobre ele, sobre o fundamento, não é? O que a gente faz, é lançando sobre Cristo. Observe, tudo é vosso e vós de Cristo. Então, tudo que você tem, que você faz, que você vive, você lança sobre o fundamento, que é Cristo. Porque é para isso que você vive, é por Ele que você está aqui. Se não fosse assim, Ele nem tinha te chamado para o reino dEle, não é verdade? Se não fosse para você viver para Ele, Ele não tinha te chamado para o reino dEle. Então, os galardões são essas bênçãos que Deus nos concedeu, e nós vamos ver alguns indícios que a palavra de Deus apresenta do que serão esses galardões. O que é que vai ser? Vocês têm alguma ideia do que serão esses galardões no céu? É um que vai ter uma casa mais bonita e uma casa mais velhinha? É um que vai ter mais benefícios de alimento e de locomoção? É o quê? O que são esses galardões? É uma casa cheia de ouro, o outro uma casa cheia de bronze, mais fraca? Como é isso? Então, a Bíblia traz algumas pistas do que serão esses galardões. E quando for para a semana, se Deus assim permitir, nós vamos ver para onde apontam esses galardões, está certo? Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao irmão Lorivaldo que nos conduza a Deus em uma oração de gratidão por esse momento tão especial. Senhor Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso
ministrado nesta noite pelo teu servo, pastor Adalberto Júnior de Macena, que só nos trouxe, Senhor, mais conhecimento sobre o teu santo evangelho. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, vamos para o nosso momento ágape. Hoje Juninho está completando um ano, né, Juninho? Dá o microfone ali para Juninho, para ver. Vem cá, Juninho. Hã? Foi tomar o cafezinho já, foi? Ô, velhinho, vem cá, velhinho.